Paz do Senhor, irmãos. Então vamos para a palavra, a qual se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel 47. A qual vai nos dizer assim: a torrente das águas purificadoras. Ezequiel, capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até aqui. A gente vai ver que Ezequiel era um homem muito usado por Deus, um homem que, se a gente for parar para analisar no livro de Ezequiel, é um livro muito forte. Fala muito sobre salvação, fala muito sobre redenção, fala muito sobre a volta do Messias também. É um livro que é muito rico na própria presença de Deus. Tanto é que a gente vai ver que no capítulo 37 de Ezequiel, a gente vai ver que Ezequiel é transportado para um lugar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. No lugar onde ele fala que era um vale imenso, cheio de ossos, que estavam sequíssimos.
gente vai ver que Ezequiel, quando é transportado para este lugar, Deus faz uma pergunta para ele, se aqueles ossos poderiam reviver. E Ezequiel pergunta para Deus, vendo das suas limitações, circunstâncias a qual os seus olhos avistavam, pergunta para Deus: Senhor, tu sabes, responde a ele. E ali Deus responde para Ezequiel: então profetiza. Profetiza que você vai ver que grandes coisas impossíveis diante dos seus olhos vão acontecer diante deles também. E a gente vai ver que aquele vale de ossos, de repente, quando Ezequiel começa a profetizar que eles se levantem, que o Espírito ali habite neles, se formou um grande exército. E não vai ser diferente nessa passagem, a qual vai nos dizer que, mais uma vez, Ezequiel tem ali um contato com Deus. Qual vai dizer o versículo 1: depois disso me fez voltar à entrada da casa. A entrada da casa poderia ser a entrada do templo. Em outras versões bíblicas diz isso. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, ou seja, porque a porta da casa estava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E vai dizer que depois que ele viu esta casa, o Senhor leva ele para o caminho da porta. Faz ele ver do lado de fora, até a porta exterior, no versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que cobriam umas águas desde a banda direita. A gente sabe que toda vez que a Bíblia fala sobre direção direita, é sempre um lugar de honra, é sempre um lugar de exaltação. Mas é a palavra no versículo 3: e saiu aquele homem para o oriente. Aquele homem que fez ele andar do lado de fora do templo, leva com ele um cordel de medir, saindo, continuando caminhando para o oriente, continuando olhando para o oriente, andando para o oriente com o cordel de medir. E vai dizer a palavra que faz com que Ezequiel o siga, vá com ele, passar por aquelas águas. E vai dizer Ezequiel que no começo as águas davam pelos tornozelos, facilmente dava para passar. Mas vai dizer a palavra que aquele homem ele continuava a medir. No versículo 4, vai dizer que ele mediu mais 1000 côvados. E fez passar pelas águas mais uma vez Ezequiel, águas que davam pelos joelhos. A gente vai ver que ele mede mais 1000, ele não para de continuar andando e de mostrar a Ezequiel. E de levar Ezequiel com ele. Vai dizer a palavra que mediu mais 1000 e foi a água que dava pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A gente vai ver que Deus mostra para Ezequiel, primeiramente, o quão importante é a profundidade de estar perto de Deus. O quão importante é continuamente buscar a presença dele em todas as horas, em todos os momentos. A gente vai ver que quando a gente começa no ministério, algumas coisas parecem ser duvidosas, algumas coisas parecem ser, como muitas pessoas dizem, parece que a oração não passa, parece que Deus não ouve, parece que Deus não vê. Parece que tudo que a gente faz, por mais que a gente esteja fazendo com boa vontade, parece que nada sai como era para ser. A gente vai ver que no começo da caminhada, por mais que a gente esteja, digamos assim, com medo de errar,
a gente tem anseio em continuar. A gente vai ver que Ezequiel, ele não sabia até onde esse homem iria com aquele cordel de medir, mas sabia que tinha que ir com ele, sabia que ele estava levando ele, e isso era o que importava. Mas chegou um tempo que passou pelos pés, passou pelo joelho, passou pelos lombos, e quando chegou nos ombros, quando chegou de um jeito que não dava mais para passar, porque as águas eram muito fortes, era um ribeiro, já não era mais um rio, já não era mais um riacho, já não era somente águas, era um ribeiro de águas que não se podia passar. E vai dizer a palavra que pela necessidade de que aquele homem que estava com o cordel olha para Ezequiel e disse: "Veste, filho do homem". E pela necessidade de ver que Ezequiel não conseguia passar aquele mar, então transporta ele novamente para a margem. E vai falar para ele: olha, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu te expliquei a aula teórica praticamente, a aula prática, mas agora eu quero te mostrar uma explicação do que isso aconteceu, do porquê que isso aconteceu. A gente vai ver que a palavra que este homem, no caso, o próprio Deus que se apresenta para Ezequiel, fala para ele que quando leva ele de volta à margem do ribeiro, dos rios, das águas, e tornando eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma banda e de outra. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar, estes dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas aí ele vai dizer a palavra, ele vai dizendo tudo que é bom, tudo que vai acontecer de bom, tudo que vai acontecer por onde esse rio passar, algo vai ser transformado. Ele vai dizer que as águas do mar grande, ou seja, as águas do mar morto seriam transformadas. As águas do mar morto, que não tem praticamente nada, a não ser uma grande quantidade excessiva de sal, traria ali uma grande mudança, teria peixes, teria vida naquele lugar, onde é titulado um lugar de morte. Vai dizer que aonde essa água passar, ou quem mergulhar nela, será purificado, será transformado, será tocado, será liberto. Acredito eu que se alguém entrasse por aquele mar, por aquelas águas, como está no livro sagrado, ao qual diz que havia um homem que estava à beira do tanque de Betesda, esperando que as águas fossem agitadas, e qualquer um que entrasse por aquelas águas, quando as águas eram agitadas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. Quem tinha a pior enfermidade era tocado, era transformado, saía de lá com a pele renovada, saía de lá com os olhos enxergando, ouvindo, andando. Da mesma forma era esse ribeiro de águas. Vai dizer que qualquer um que entrasse por ele ia ser transformado, ia ser liberto, ia ser viver uma nova vida. E assim a gente vai ver que na nossa caminhada, quando a gente se batiza nas águas, né, algo acontece conosco. Muitas pessoas, quando vai nos batizar, olha pra gente e fala: é uma nova vida a partir de agora. E para muitas pessoas, uma nova vida não se baseia no exterior, no que as pessoas vão dizer para você, no que vai acontecer na sua vida exterior, mas sim no íntimo, no interior. É isso que é importante. O Senhor vai dizer que todo aquele que entrar será curado, todo aquele que entrar terá uma vida transformada, todo aquele que entrar terá uma vida curada, todo aquele que entrar será tocado de uma forma ou de outra. E a gente vai ver que quando o Senhor vai explicando para Ezequiel tudo o que ele estava falando, não somente das pessoas que entrassem pelas águas, mas ele vai dizer sobre o mar morto, né? Ele vai dizer sobre que existiam árvores que davam frutos e que não cairia
as suas folhas, nem os seus frutos. Ele vai dizer cada coisa que os pescadores, se eles estivessem preocupados, eles talvez não vão ter tempo nem de estender as redes, porque vai ter muito peixe para se pescar. Não vai ter necessidade, não vai ter aflição, não vai ter preocupação, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia. Parece muita coisa que acontece no livro de Apocalipse, quando o Senhor fala: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Vai nos dizer que o Senhor Deus leva o seu povo escolhido para um lugar onde não há dor, não há pranto, onde só há alegria. E o Senhor estava dizendo ali para aquele homem: olha, tudo que você está vendo aqui, esse ribeiro enorme que você está vendo, que você não conseguiu passar até determinada situação, eu estou te mostrando o que Ele pode fazer. Mas existe uma grande forma de receber dessas águas, de ser purificados por ela. Ele vai falar todos os benefícios que essa água traz. As águas do mar serão levadas, sararão, toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, vai viver, vai ser curado, vai ter muito peixe, vai entrar por um lugar que vocês titulam como um lugar que não serve para nada, um lugar que se titula por Mar Morto. Serão até este mar vai ser curado. Até este mar vai servir para transformação e para ajudar a curar muita gente. Mas ele vai dizer no versículo 11: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E uma coisa que a gente tem que entender, quando o Senhor está falando sobre charcos, sobre lamaceiros, está falando sobre um pântano, sobre lodo, sobre algo que não é de acordo com o que ele estava dizendo, sobre uma água que purificava, mas esses lugares específicos, ele diz que não vai ser transformado, não vão ser sarados, será deixado para sal, será deixado para somente esse motivo. E a gente vai ver que pântanos, charcos, lodo, seja lá como é que tiver escrito na sua Bíblia, a gente vai ver que esses lugares surgem a margens de grandes e pequenos rios. São os lugares que são cobertos por águas paradas, por entulhos, por sujeiras. São lugares que se encontram à margem desses lugares de rios grandes, de mares grandes, porém onde se encontra muita sujeira. Surgem somente quando o escoamento da água, sabe, se torna lento demais. Não tem lugar para passar, não tem lugar para livrar. O que causa entulho, o que causa sujeira, o que causa aglomeração de coisas, o que causa mau cheiro. E que fica tão acumulado, fazendo com que a água não se renove, com que a água não se purifique, como se ficasse estagnado, parado, estacionado. E o que é mais interessante é que esse lugar horrível, o charco, o lodo, o pântano, ele é formado do lado de lugares com águas saudáveis. Formado do lado de uma água que pode ser tomada, que pode ser banhado. Ele é formado no mesmo lugar. Sabe aquela parábola do joio e do trigo? É a mesma coisa. Vai nos dizer então que quando o Senhor fala para Ezequiel sobre isso, ele fala: olha, tudo pode ser curado, mas essa parte dos charcos, do lamaceiro, esses não serão sarados, serão deixados para sal. Quando a gente fala de águas purificadas, a gente fala sobre algo que a gente pode beber, algo que a gente pode se limpar,
algo que a gente pode se banhar, algo que a gente pode oferecer ao próximo. Assim como o Senhor Jesus vai dizer àquela mulher: se você me der esta água, eu posso te dar de uma água que vai sair fluindo de ti águas que dão vida. Vai sair de você um ribeiro de águas. Quando nós falamos de águas purificadoras, nós falamos de água para tratar, água que nos faz bem. Só que ao mesmo tempo o Senhor Deus está falando no mesmo lugar onde tem águas purificadoras, em que pessoas recebem águas que purificam, em que pessoas que recebem uma palavra de água que pode trazer vida, ao mesmo tempo tem lugares inacessíveis ao nosso Deus. Muitas das vezes a gente acha que se entregou totalmente, e era o que Deus está querendo mostrar para Ezequiel. Ezequiel, quer emergir? Tudo bem. Quer vir atrás de mim? Tudo bem. Mas quando a água chegou praticamente ao teu pescoço, você não conseguiu atravessar. E existe uma grande coisa na física que dizem que muito mais fácil é se boiar nas águas do mar. Porque dizem que as águas do mar, como nós sabemos, ela é salgada, ela é densa por conta dessa quantidade de sal. E por esse motivo é muito mais fácil o corpo, boiar ali. E vai nos dizer que exatamente isso que o Senhor está querendo dizer para Ezequiel. As águas que surgirem do pântano não servem para nada, a não ser te fazer boiar, a não ser te fazer ficar boiando. Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, na graça, fazendo a obra de Deus, fazendo tudo o que Deus nos pede, fazendo conforme Deus nos manda, orando, jejuando, buscando, tentando fazer algo de melhor, entregar o melhor para Deus. Mas assim como Deus estava dizendo para Ezequiel, existem lugares que nós não damos oportunidade para que Deus venha nos curar, para que Deus venha transformar. Lugares esses que nós escondemos de Deus nascendo, mesmo que tenha águas profundas, mesmo que tenha águas purificadoras, mesmo que tenha água da vida. Lugares em que muitas das vezes o Espírito Santo nos fala e quer habitar, mas a gente esconde, a gente deixa debaixo do tapete, a gente deixa isolado, a gente não quer lembrar do nosso passado, a gente não quer lembrar das nossas angústias, dos nossos erros, das nossas falhas. E muitas vezes o Senhor fala: é necessário, porque isso eu não vou curar. Sabe quando Deus fala assim, o orgulho, a soberba, não vai mudar. Eu tenho autoridade, mas ele não muda. Isso quem tem que mudar somos eu e você. Então, da mesma forma, é este lugar. A única forma que impede das pessoas, que Deus estava mostrando aqui para Ezequiel, a única forma que impede pessoas de se aprofundar, de mergulhar, de encontrar o Mestre, de seguir imergido nas águas purificadoras, é isolar o lugar do sal, é guardar o lugar do sal, é esconder o lugar do sal, é deixar de lado o lugar do sal, é não dar importância ao lugar do sal, porque acha que não vai mudar, não vai adiantar de nada, quando Deus quer operar. Mas Deus fala: eu não posso fazer isso. Quem tem que fazer a limpeza é você. Quem tem que fazer a mudança é você. Tem que partir de você. Tem que haver de você. Tem que haver de mim. O Senhor vai dizer calmamente: olha, todas as coisas, aonde esse rio passar vai ser transformado. Mas em encharcar de lodo e lamaceiros, não tem como. Só vai ser deixado para sal. E quanto mais ignorado o lugar de sal é, mais entulho se forma, mais sujeira se forma, mais estagnada a água fica e mais sal vai se formando, até chegar uma hora de que o lamaceiro está maior do que as águas e de que a água se misture, porque a água purificadora não pode sarar, como o Senhor Deus está dizendo: não sararão os lamaceiros e charcos, serão deixados. Se eu e você ignorarmos o charco, o lodo, o lamaceiro, o pântano, vai se acumulando. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala? Tenta resolver suas situações. Tenta resolver de uma forma direta, tenta resolver de uma forma certeira.
de que não vai impedir de você imergir nas suas águas tranquilas, não vai impedir de você imergir no ribeiro de águas, que não vai impedir de você imergir nas águas purificadoras. É o que o Senhor está dizendo para ele: olha, tudo por onde esse rio passar vai ter vida, tudo por onde esse rio passar vai ser transformado, mas neste lugar eu deixo sobre sua custódia, eu deixo sobre sua responsabilidade. O rio vai passar por lá, claro que vai. E a mesma coisa que acontece quando a gente está na caminhada e as lutas têm sido tão grandes, tão pesadas, que parece com que ao invés de ser águas que nos fazem imergir de maneira tranquila, parece mais que prenderam algo no nosso pé, no nosso corpo, que nos faz afundar. E o Senhor não quer que nós afunde, Ele quer que nós imergimos na presença dEle. Vai dizer então que depois que ele fala tudo para Ezequiel, tudo tintim por tintim, o que vai acontecer, o que vai ser curado, o que não vai ser curado, o que vai ser transformado, o que não vai ser transformado. Ele vai falar: ó, junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Quando nós entendemos o trabalho de Deus, ou o que Deus faz na nossa vida, é isso que acontece. Por mais que a gente pense que está perdendo, nós estamos ganhando. Por mais que a gente pense que estamos caindo, nós estamos sendo levantados. Ele vai dizer: olha, junto do ribeiro, perto das águas, na sua margem, de uma banda ou de outra, de um lado ou de outro, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Sabe o que é isso que Deus está dizendo? Não se preocupa com o que está acontecendo dentro da sua casa. O ribeiro está à margem. E sobre a margem, assim como disse no livro de Jó, ao cheiro das águas tudo se transforma, ao cheiro das águas tudo se renova, ao cheiro das águas tudo é trazido à vida, ao cheiro das águas tudo é transformado, ao cheiro das águas tudo é purificado. Ele vai continuar dizendo: subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, ou seja, haverá muitas árvores de todo tipo de fruto, de todo tipo de alimento, e a cada o seu mês, a cada sua hora, a cada seu momento, a sua estação, dará frutos, não vai estragar, não vai perecer, não vai cair, não vai acontecer nada, só vai frutificar cada vez mais. Vai continuar dizendo assim: porque as suas águas saem do santuário. Você sabe de onde a água que você está tomando tem saído? A gente tem que analisar isso. A gente tem que observar o que a gente ouve, o que a gente tem dado atenção, o que a gente tem prestado atenção durante os dias. Algumas coisas que eu já ouvi falar de oração intercessória que muitas das vezes nós fazemos por nós mesmos. Senhor, eu não acredito que vai dar certo. Senhor, eu não acredito que não vai pra frente. Senhor, eu não acredito que vai sair alguma coisa daí. Isso é uma oração intercessória. Começa a mudar o seu jeito de orar. Começa a orar o seu jeito de interceder. Ezequiel estava no meio do vale de ossos secos e Deus perguntou para Ezequiel: pode esses ossos reviver? E Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Ele falou: então profetiza. Se você me conhece, sabe o que eu posso fazer, então profetiza. Da mesma forma, o Senhor está falando para mim e para você. Pare de fazer orações que podem abalar a tua fé, abalar o teu espiritual, abalar a tua vida com Deus. Águas que saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, ou seja, assim como o Senhor Jesus falou para aquela mulher: fluirão de ti ribeiros de águas vivas. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. O
que o Senhor quer para nós é somente isso, que sejamos purificados, transformados. Se tivermos medo de alguma situação, a qual possivelmente Ezequiel temeu essa parte, porque ele fala que ele não conseguia mais passar, ele não conseguia mais atravessar, ele não conseguia nadar, porque era um ribeiro de águas muito fortes e que só não podia se passar nado, mas era impossível passar sozinho. E ali o Senhor, ele entende que Ezequiel não conseguiria passar sozinho e mostra para ele o segredo de uma vida, o segredo de viver no ribeiro, o segredo de viver nas águas purificadoras, o segredo de estar imerso na presença de Deus. Olha, se por onde esse rio passar vai ser curado, por onde esse rio encontrar vai haver uma transformação. Pode ser de um lado, pode ser de outro, ou seja, você recebeu águas purificadoras. Você recebeu um ribeiro de águas. Há um ribeiro de águas que flui dentro de mim, dentro de você. Há algo transformador que aconteceu no momento do seu batismo. Há algo transformador que aconteceu no momento que você encontrou Jesus. Há algo que aconteceu quando você estava aflito e Deus te ouviu e você sentiu que era Deus falando contigo. Há algo que acontece quando nós estamos imersos na palavra de Deus. Há algo que acontece, a cura, a transformação, a vida, a abundância, sim, a cura, a transformação, há alimento. E o Senhor fala que esse alimento não é somente para nós, ele vai servir de alimento para outras pessoas. E o teu testemunho servirá de remédio muito para muitas outras pessoas. Ou seja, o que eu passo hoje eu posso não entender, mas amanhã o Senhor Jesus vai me mostrar o porquê que isso aconteceu. E da mesma forma é com você, da mesma forma é com todos que passam na presença de Deus. Algo tem que acontecer, mas que nós temos que ter a certeza de que é Deus que está medindo com o seu cordel de medir a cada côvado, a cada 1000 côvados, a cada profundidade, a cada sufoco, a cada situação que estivermos passando. É o Senhor Deus que está medindo, é o Senhor Deus que está nos vendo e tentando ver até onde nós iremos para estar mais perto dele. E por isso que ele disse para ele, olha, por isso que ele diz para Ezequiel: preste muita atenção, Ezequiel. Viste, filho do homem. E tornou ele a trazer ao ribeiro, mas dessa vez de uma forma diferente. Não dentro das águas, e sim à margem delas. Quando tudo parece sufocar, quando tudo parece que vai se afogar, que não vai dar certo, em vez de tentar relutar, vá até a margem do rio com o Senhor. Encontre-se na margem. Uma coisa que eu aprendi no louvor é que você tem que aprender a parar e respirar. O importante, quando você estiver cansado, não é desistir. É aprender a parar e descansar. É aprender a parar e ouvir. Os tempos que nós temos durante o dia é muito barulho. É uma coisa aqui, outra coisa ali, é muitos afazeres, é muita interrupção. Mas em algum momento nós temos que parar. Estou sufocada, Senhor, não consigo ir daqui mais para frente. Não consigo emergir, não consigo alcançar, não consigo nadar, não consigo chegar até a margem sozinho. Me leva até a margem do teu rio. Me dê a visão de águas cristalinas, me dê a visão de árvores que dão frutos, me dê a visão de milagres. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, não consigo. Se a gente não consegue, o Senhor, ele fala sobre o livro de Isaías: eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Então, em nenhum momento o Senhor te deixa desamparado, o Senhor te deixa sozinho. Em nenhum momento o Senhor cruza os braços, vira as costas e não ouve a oração do servo teu. Em nenhum momento o Senhor não olha para você e vê que
você está com dificuldade em alguma coisa. Em nenhum momento Deus despreza a oração do filho teu, porque ele fala: aquele que se chega até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. Ele vai dizer em Mateus, lá no finalzinho do livro de Mateus: eu estarei com vocês até a consumação do século. Não é até que Jesus fosse morto e crucificado e que fosse ressuscitado. Não é isso, é até a consumação, até não existir mais nada. É até quando você pensar que não é amado, Deus está te amando. Isso que é importante a gente lembrar. Eu não sei nadar. Eu não consigo nadar. As águas estão profundas demais. Mas me leva até a margem. Se possível for, vai de novo. Coloca os pés, coloca os joelhos, vai na cintura, vai no ombro e tenta. O importante, como eu sempre disse em várias pregações, o importante é a gente descobrir que não devemos parar de buscar a presença de Deus. E é exatamente isso que Deus mostrou para Ezequiel. Estar dentro do ribeiro ou fora dele não faz muita diferença. O que faz a diferença é você saber quem é que está com você em cada etapa da tua vida. É isso que a gente tem que guardar, é isso que a gente tem que fazer. É claro, o Senhor ele nos pede: busque mais e me encontre. Bate que vai se abrir. Buscar o Senhor enquanto está perto. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto. O importante é a gente cada dia mais, no momento mais dificultoso da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa história, é a gente continuar olhando para o Oriente, seguindo para o Oriente, caminhando com o homem que te levou até o ribeiro, caminhando com o homem que até te levou às margens e te mostrou as maravilhas que tem. Vida nova com Deus, vida nova depois do batismo, não é fora, é dentro de nós. Vida nova é quando a gente muda atitudes. Vida nova é quando a gente se entrega de verdade e deixa em Deus tomar todas as nossas decisões. Vida nova é quando a gente se entrega sem medo. É quando a gente sabe que pode ser que não dê, mas que Deus vai estar lá para estender a mão. Seguir a vida com Deus, uma vida nova com Deus, é ver que a tempestade está se formando e o vento está vindo forte. Mas saber que lá na frente existe um homem que está andando sobre as águas e que vai te estender a mão no momento exato, no momento certo, que você precisar de algo. E é isso que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite. Aonde é que você está na intimidade com Deus? Aonde é que a tua intimidade tem chegado? Aonde é que você tem programado o seu tempo para orar, para buscar, para ouvir? Nem que sequer uma pregação de 5 minutos, nem que sequer para orar por 1 minuto, mas dedicar pelo menos 1 minuto, 1 hora do seu dia para que Deus possa falar com você e para que você possa ser transformado por Ele. O importante não é que Ele nos ouça, mas que nós ouçamos a Ele. Ele faça a sua transformação em nós. Porque assim como disse que se a gente ouvir a verdade, ela nos liberta. E não é pelo muito falar, mas é pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer nos dizer. Não dá pra gente seguir profundos numa vida espiritual com Deus se a gente não se dedicar a ela. Não tem como a gente exercer algo, crescer em algo, se a gente não se dedicar a algo que a gente quer fazer. E da mesma forma é com o Senhor. Não tem como a gente crescer se a gente não se dedica. Não tem como a gente sentir se a gente não procurar dar importância a isso. E é isso que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite. Independente da situação que você tem buscado, assim como foi até a cooperadora Tawane que pregou e essa palavra ficou comigo. Quando é que você busca a Deus? Somente nas horas do culto? Somente porque você tem um compromisso de 1 hora? Ou quando você acorda, você já se lembra dele e já agradece pelo seu dia? É coisa simples, mas coisas que fazem a diferença. Coisas que nos guardam, nos protegem e transformam o nosso dia para que alguém possa estar do nosso lado ao nosso trabalho, aonde quer que nós possamos andar, que ele possa fazer morada e estar conosco. E da mesma forma que foi com Ezequiel, no Vale de Ossos,
ou no ribeiro de águas, assim Deus é conosco, no vale ou no monte, no lugar mais baixo ou mais alto, na tristeza ou na alegria, na enfermidade ou na saúde, porque Ele é o nosso noivo e nós estamos aqui como noiva do Cordeiro. E se aceitamos Ele como nosso noivo e estamos casados com Ele até que Ele venha nos buscar, para que assim possamos consumar o casamento de Jesus com a igreja, então que possamos a cada dia mais estar firmes no que Ele tem para falar conosco, e a cada dia mais nos endireitando, buscando, santificando, porque assim como diz a palavra dele, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então que o Senhor possa falar ao nosso coração, mais e mais através dessa palavra, que o Senhor possa tocar a cada dia mais, a cada um dos seus filhos, a cada um que ouve, a cada um que busca, a cada um que intercede, a cada um que ora, a cada um que jejua, a cada um que se esforça verdadeiramente para ser santo, para estar na presença, para estar do lado de Deus, para estar sentindo a Deus, para estar conectado a Deus, porque é estes que o Senhor busca. Deus é Espírito, e importa que assim o adore, em Espírito e em verdade. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.